Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 140. Olha só, queridos irmãos, essa foi a maior série de pregações. Salmo 140. Faltam apenas 10. Mais 3 meses. Salmo 140. Vamos ler a palavra do Senhor assentados mesmos. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios têm veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos, nem permitam que sejam bem-sucedidos aos seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caiam sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento e mau o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela tua palavra lida nesta hora, Senhor. E agora que vamos meditar nela, que nossos corações e nossas mentes estejam sensíveis e desejosos de conhecer mais da tua vontade e do teu querer. Fala conosco, ajuda-nos a compreender o teu propósito, a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Aonde você tem refugiado a sua vida? Aonde você tem refugiado a sua vida? O Salmo 140 é um salmo de Davi, é um salmo em que ele está expressando claramente um ataque que ele está sofrendo de uma maneira extremamente perversa. Um ataque que vem de pessoas tentando destruir a sua vida, inimigos que tramam violência, que armam armadilhas, que buscam, que estão mentindo sobre a sua vida. Davi então nos ensina no Salmo 140, que nós precisamos refugiar as nossas vidas em Deus, amém? Nós precisamos aprender isso. Os dias são maus e os dias estão se tornando cada vez perversos. Temos visto ataques sórdidos de todas as maneiras, de todas as formas, contra o povo de Deus, contra nós. Nós somos atacados diariamente, violentamente, com mensagens perversas, com heresias. Nós somos atacados com mentiras. Essa semana, uma pessoa falou que os evangélicos, cristãos evangélicos, não deveriam nem votar.
Isso sendo falado publicamente, é um ataque perverso, é um ataque que tenta, de fato, destruir a vida de outras pessoas. Dentro da igreja, as pessoas começam a fazer ataques perversos, ainda mais perversos. Lançam uma música ambígua, equivocada, que exalta não o nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda honra, que atacam perversamente a nossa fé. É esse aqui, ó, irmão. Ficou doido. Que tentam promover sincretismo religioso. O evangelho é abandonar. Amém, irmãos? É abandonar o pecado. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, fala: fujam de toda a aparência do mal. De toda a aparência, de tudo aquilo que se parece com o mal. Fuja, não participe disso. Aí fazem uma música cheia de elementos de uma religião que não é a religião cristã. E o que é pior, as pessoas que se dizem cristãs estão tentando defender isso. Música é música. Música é música. Se você gosta ou não gosta, é direito seu. Agora, apoiar uma música com elementos que não são cristãos dentro de um culto religioso, aí você precisa se converter, irmão. Você tem que se converter urgentemente a Jesus Cristo e a abandonar toda espécie de sincretismo religioso. O crente não é supersticioso, por isso que ele não usa miçangas, por isso que ele não usa nada de adornos. Nós não usamos isso, porque isso são feitos, não sei se você se lembra, mas a fitinha de Bonfim é o quê? Para você ser protegido e você não pode tirar aquilo. Aí me vem alguém com esse tipo de elemento e dizer que isso é cristão, é exaltar o nome de Cristo Jesus. Queridos irmãos, o único que merece louvor e adoração é Jesus Cristo, amém? Isso é um ataque. Mentiras, heresias, isso é ataque. Davi estava enfrentando isso, o Salmo 140 está dizendo isso. Está dizendo que isso estavam armando, o caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Mas olha aqui o que ele diz antes. Armadilhas e cordas contra mim, verso 5. Percebe? Verso 3, aguçam a língua com a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Irmãos, manifestação cultural é manifestação cultural. Agora, trazer manifestação cultural para dentro da igreja, não, meu querido. Não. O Evangelho nos diz para não aceitar nenhuma espécie de sincretismo religioso. Eu vejo pessoas falando, não, mas as igrejas evangélicas não tem nada. Não, não tem, porque é Cristo centro, amém, irmãos? Não tem que ter. Davi fala, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu não discuto música. Eu não sou músico, mas eu não tenho determinado tipo de música que eu não gosto. Por exemplo, essa música eu não ouço. Eu já até bloqueei na minha vida, não quero nem repetir o refrão. Porque eu não quero nenhum Zé entrando em lugar nenhum. O único que entrou na minha vida é Jesus Cristo, amém? Declare isso comigo, levante sua mão ao céu e fala assim, Jesus Cristo entrou na minha vida e habita a minha vida, minha mente e meu coração, irmão. Aí a Maria dançou e sambou na ciranda. O que é isso, aí? Onde já se viu que negócio é esse? Onde nós estamos? Isso não é culto, não. Isso não é culto, não, irmão.
Ah, mas faz parte de uma pregação. Heresia. Mentira. Ah, mas o senhor ouviu a pregação? Ouvi, isso aí acabou. Meu professor Russell Shedd falava, quando você vai pregar, você tem que usar as palavras certas, com sabedoria. A maior missão do pregador é comunicar, que ele comunique 5 palavras que exaltem o nome de Cristo Jesus, do que fale 1000 palavras e as pessoas não entendam, ou fale 1000 palavras e distorce a mente das pessoas. Queridos, pregação é simples. Música tem que exaltar o nome de Jesus. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque Cristo tem que ser o centro em tudo em nós. Aí o próprio camarada que compôs cantou uma música do Gilberto Gil num culto. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Não dá. Aí vem acusar a gente de racismo. Vem acusar a gente que não tem interesse. Não, irmão, pode falar o que você quiser. Falavam, sempre falaram. Sempre falaram. Eu sou crente antigo. Eu sou crente antigo que na minha sala tinha só eu que era crente, que ia no culto. E eu estudava na escola que era cristã. E só eu falava que era crente. E eles me chamavam de Bíblia. Porque tudo que eu falava, eu citava a Bíblia. E eu vou continuar falando e citando a Bíblia. Amém, irmãos? Se você tem alguma coisa para falar para alguém, fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Nós estamos aqui, e olha, Davi está dizendo aqui, queridos, palavras perversas estão falando dele. Verso 3 e verso 11, diz, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víboras. Verso 11, o caluniador. Queridos, é bom ler a Bíblia, não é? E a Bíblia é precisa naquilo que nós necessitamos e naquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Nós estamos sofrendo perseguição e os crentes gastando tempo com ladainha. Gente, outra coisa, esse negócio de rede social, as pessoas fazem isso para ganhar fama. Porque quanto mais alarde se tiver, se você não ouviu, não procure. Não dê ibope. Porque cada vez que alguém assiste, cai um dinheirinho na conta do outro. Entendeu, gente, como que essa coisa funciona? É tudo dinheiro, é tudo money. Aí vem falar, mas a gente faz missões. Gente, o Senhor Jesus em Mateus 24, como nós estudamos no Evangelho de Mateus, diz o quê? Que no grande dia chegará. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós curamos as pessoas, não é isso? E ele diz o quê? Afastai-vos de mim, malditos. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele fala, prega a palavra. Prega a palavra. O que a igreja precisa do que, irmãos? A igreja precisa da palavra. Chegará, dizem que não suportarão a sã doutrina. Está chegando, nós estamos nesse dia. Eu me espantei com tanta gente defendendo essas coisas e dizendo, e atacando os que estão mostrando, tentando trazer lucidez. Fuja da aparência do mal, meu irmão. O apóstolo Paulo, aqui nós estamos vendo Davi sofrendo com isso. E tudo isso que está acontecendo, irmãos, eu quero que você sinta uma dor pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você tem que se sentir incomodado com isso. Você tem que se sentir incomodado. Você não pode ficar assimilando. Saiu, está hypado aí, está todo mundo. Não. Não, meu irmão. Lá, Paulo orientando a Timóteo, ele fala que ele deve manter a coerência que ele aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Manter a doutrina. Simples assim.
E aqui nós estamos vendo que Davi, a gente está ensinando uma única coisa, que nesse tempo, e agora mais do que nunca, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos orar a Deus. João Calvino, ele disse assim: nada é mais destrutivo do que a malícia que se esconde por trás de palavras suaves. Irmão, eu fiz o meu curso de teologia, mas eu fiquei mais um ano e eu fiz um curso de missiologia. Então eu não sou um teólogo, eu sou um missiólogo. Eu estudei com as pessoas mais referências em missões. Nós estudamos a sério o que é contextualização. E nós, quando estudamos contextualização, nós entendemos que toda cultura está manchada com pecado, assim como todo ser humano está manchado com pecado. Cristo precisa redimir cada ser humano, e Cristo quer redimir a cultura também do seu povo. Por isso que nós, como crentes, não podemos assimilar aquilo que não exalta o nome de Cristo Jesus. E isso é simples, isso é muito simples. Jesus Cristo, Ele exaltou a Deus em todas as suas atitudes. Davi, percebendo tudo isso, verso 5, olha a expressão que ele diz: tu és o meu Deus. Amém? Amém, irmãos? Essa é uma afirmação que nós precisamos falar todos os dias. Tu és o meu Deus. Amém? Não é a igreja ao pastor, não, é a Deus que nós precisamos ser submissos. Nós ouvimos a palavra e queremos seguir a palavra porque nós entendemos que ao ler a palavra é Deus falando conosco. Amém? É Deus falando conosco. O pastor está aqui para auxiliar, nos ensino. Mas se o pastor falar besteira no púlpito, você tem que ser o primeiro a identificar essa besteira e falar: isso não está correto, isso não está coerente. Porque o pastor pode ficar doido. Igual esse povo lá ficou doido. Eles fizeram música bonita, fizeram. Eles fizeram coisa bonita, sim, fizeram. Mas não deis lugar às coisas deste mundo, irmão. Não deis lugar. E as coisas vão corrompendo, irmãos. Vão corrompendo, vão se corrompendo. A gente tem liberdade para tudo? Sim, o apóstolo Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então eu preciso ter sabedoria. Da onde vem a sabedoria? A sua submissão a Deus. Tu és o meu Deus. Então, tenhamos cuidado com essas coisas. Outra coisa, a palavra pode produzir vida e ela pode produzir morte. Por isso, Davi começa dizendo: Senhor, livra-me dos maus. Amém? Quem é a tua proteção é Deus. E Deus quer proteger você. Deus quer proteger a sua mente. Deus quer proteger o seu coração. Deus quer proteger o seu corpo. Mas o apóstolo Paulo vai nos trazer um entendimento. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então eu quero ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Então eu preciso buscar a Deus. Então aqui nós estamos vendo. No meio das lutas, no meio das coisas, como que nós vamos fazer? Entrar no bafafá da internet? Não. Nós vamos orar. Amém, irmãos? E a minha oração: Deus, converta os corações. Deus, limpe as mentes de todo engano. Amém? Tira essas ideologias, esses sofismas, essas coisas que querem dividir o povo de Deus. Querem dividir o povo de Deus. E isso é uma estratégia do inimigo que está sendo usada. Dividir o povo de Deus. Com pessoas que se infiltram
com aparência de santidade, de cristianismo e tal. Mas já começa tudo errado. Vai seduzindo. E nos últimos dias é isso que mais está tendo. Infelizmente. Por isso que você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia. Você não pode ficar dependente de homens. Você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que fazer a sua interpretação. Você tem que buscar coerência na sua fé. Buscar ouvir bons pregadores. Não dá para ficar ouvindo qualquer coisa aí, não. Então, Davi, ele começa então pedindo: Senhor, livra-me do mal. Livra-me. É a oração, a súplica de Davi. E nós precisamos então ter a humildade de nos humilhar diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, muito séria. Muitos crentes perdem na batalha espiritual porque não têm uma vida de oração. A sua vida de oração, ela tem que ser constante, ela tem que ser profunda, ela precisa ser prioritária, e você precisa crescer na sua vida devocional. É normal, você chegou na igreja e tal, não sei orar. Começa. Você vai orar 1 minuto e olha lá. Mas continua. Continua no mesmo horário. Lê um salmo. Começa a ler um livro. Ora mais. Daqui a pouco, se você tiver disciplina, vai passar 1 hora, 2 horas e você não vai ver o tempo passar. Mas se dedica. Sem oração, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. Ore. Você é casado? Ore pela sua casa, pela sua família, pelo seu cônjuge. Ore pelos seus filhos. A missão prioritária dos pais é orar pelos filhos. E essa oração nós não podemos fraquejar, nós temos que orar todos os dias. Todos os instantes. Consagrar os nossos filhos. O apóstolo Paulo, falando lá em Coríntios, ele fala no capítulo 5, que a mulher santa santifica o homem impuro. E como que ela faz isso? Com as orações. Amém? Nós estamos aprendendo nesta noite que nós, quando estamos sob ataque, nós precisamos orar ainda mais. Quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre batalha espiritual em Efésios capítulo 6, ele vai falar 5 vezes que isso só se vence com oração. Os apóstolos foram tentar fazer a obra de Deus sem oração, e o Senhor Jesus disse para eles: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Será que é importante a gente falar que é vital orar? É vital. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Você está sob ataque espiritual quando você não consegue orar. O inimigo está te cerandando. Quando você não consegue tirar tempo para orar. Quando você vai orar, você dorme. Você está sob ataque espiritual. Isso se chama opressão espiritual. Porque aquele que busca Deus, irmão, ele não sai vazio, não. Amém? Amém? E você só vai se encher de Deus se você buscar a Deus. E o caminho para buscar a Deus é a oração. É oração, irmãos. Como é importante nós orarmos. Tudo isso acontecendo e eu pensando, eu tenho que orar mais. Eu tenho que orar mais. E como eu orei pela igreja essa semana? Como eu estou orando pela igreja? Orando. Deus, não deixa com que essas ideologias, esses sofismas, invada a mente dos irmãos e queira trazer desunião. Esse negócio não está edificando a igreja. No final de semana aconteceu
5 estádios, o povo tudo aí louvando, buscando as pregações, tem pregações maravilhosas, falando de arrependimento, e chamando os meninos a orar, chamando os jovens a orar, um negócio que foi chamando para o povo para orar. Aí o inimigo vem na segunda-feira e solta uma bomba dessa, fica todo mundo falando desse negócio, e perdeu, porque o povo não está vigiando. Nós precisamos orar, igreja. Orar e insistir na oração, porque a nossa vitória só vem se nós orarmos. Segunda lição: o mal começa no coração e se revela nas palavras. Aguçam a língua como a serpente, sob os seus lábios há veneno de víbora. Querido, as palavras revelam o que está no coração. Não é assim o ditado? A boca fala do que o coração está cheio. Não é assim o ditado? Então, meu irmão, Charles Spurgeon falou que a língua é pequena, mas quando dominada pelo mal, torna-se um instrumento de destruição incalculável. Por que as igrejas batistas celebram a ceia com suco de uva e não com vinho? Isso foi uma decisão dos nossos irmãos antigamente, porque existia um grande problema de alcoolismo. Então, que a igreja não, ao fornecer o vinho, não pudesse trazer algum tipo de lembrança ou memória para aqueles que estavam lutando contra o alcoolismo. A palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado com o nosso irmão, com os domésticos da fé. Então agora nós vamos trazer elementos de pessoas que saíram de uma religião, que quando estava lá, quando vieram para andar com Cristo Jesus, irmãos, eu já vi conversão de muita gente, mãe de santo, gente que era guia dentro desses terreiros. Irmãos, abandonar isso não é fácil não. O inimigo é terrível. E agora, dá um espaço para um negócio desse, onde está a sabedoria do povo de Deus. Nós precisamos ter zelo, o culto tem que ter zelo, amém, irmãos? O culto tem que ter zelo. A prioridade do culto é exaltar o nome de Cristo Jesus. Quando sairmos daqui, o que tem que estar no nosso coração é Cristo. Então nós precisamos, querido irmão, você tem que estar atento ao que você está escutando. Você tem que estar atento às coisas que você está ouvindo. Irmão, eu não ouço mais nenhum tipo de jornal. Porque é sangue no início, no meio e no fim. É morte, é tragédia no início, no meio e no fim. Tudo está dando ruim, está ficando pior e vai piorar. Não. Deixa a sua mente com a palavra de Deus. Deixa o seu coração cheio de esperança e na fé em Cristo Jesus. Amém? O crente, ele anda, ele sabe que amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão. Aleluia? Aleluia? Então o que eu vou ficar pensando? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não vai mudar o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus já está dizendo isso, o mundo jaz no maligno. Então o mundo não vai mudar. A notícia que eu e você precisamos aprender é a notícia da palavra. De andar firme com Cristo, andar firme com o Senhor. Discernir o mal. Discernir, ter entendimento das coisas que estão ao nosso redor. E orar. Te garanto, uma hora que você deixe de assistir jornal, que você passa mais orando, sua vida vai se fortalecer, sua casa vai estar mais protegida, seus filhos estarão indo melhor em tudo aquilo que eles fizerem. Você vai avançar muito mais na sua vida, porque é assim onde Cristo está, Ele reina, amém?
E onde Cristo reina, a paz, amor, a força, a graça, o poder de Deus, a sabedoria e entendimento para nós. Terceira lição. O Senhor é escudo. Fala comigo, o Senhor é escudo. E Ele nos protege, irmãos. Verso 7, ele diz assim: ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. É Ele que é o nosso escudo, Ele que é a nossa proteção. Quando Deus se interpõe entre o justo e o ímpio, nenhuma arma prospera. Amém? Amém? Então, irmão, o mal pode querer lançar feitiço contra você, feitiço de morte, pode querer lançar inveja. Tem crente que tem medo de olho gordo, tem gente que tem medo de... vai entregar a vida para Jesus, em nome de Jesus, amém? Entregue sua vida para Jesus, vai orar, vai levantar a mão santa na tua casa, chega na tua casa e fala que sai Satanás, amém? É assim que o crente faz, repreende todo espírito de discórdia, de confusão, sai da minha casa, que reina Jesus, amém, irmãos? Você já fez? Ou não fez ainda? Ou nunca fez? Nunca levantou mão santa na tua casa? A palavra de Deus está falando isso. 140 salmos que nós já estudamos, pelo menos 30 aqui fala que você tem que orar por proteção, e aqui está dizendo que a nossa proteção vem do Senhor, amém? Então é o Senhor, irmão. É o Senhor. E como nós precisamos orar? Nós precisamos orar. Quero lançar uma campanha hoje. Essa campanha tem que ser desde o início que você converteu, sabia? A campanha do crente começa quando ele converte, termina quando ele morre. Quando ele vai para o céu. A campanha é: ore todos os dias. Ore todos os dias. Clame todos os dias. Mês passado, deu um problema no meu carro, foi um dinheirão. Aí hoje a gente acordou, a geladeira, a gente olhou a geladeira lá, uma poça de água ao redor da geladeira. Aí eu falei: Jesus, o inimigo está vindo aqui, está repreendido em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Eu falei: Senhor Jesus, nos guarda, amém? Guarda a mim, guarda a Soraya, guarda minhas filhas. É sim, irmão. O inimigo tenta. E ele é o tentador, ele vem. Ele não tentou Jesus, não vai tentar você? Você está achando que é o quê? Ele tentou Jesus, meu amigo. Não vai tentar você? O apóstolo Paulo levava isso tão a sério que ele fala que anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Pedro também disse a mesma coisa e João também falou a mesma coisa. Agora você vai achar que não, vai orar, vai jejuar, vai clamar. O estado do cristão é sempre alerta, sempre em oração, sempre em oração. Por último, queridos irmãos, Deus é justo. Fala comigo, Deus é justo. Não, está feio. Vamos com fé. Deus é justo. Deus é justo. E Ele executa a justiça dele quando Ele quer. Deus não é indiferente. Deus chora quando você chora. Deus sente a sua dor. Quando você está angustiado, Ele quer que você troque o seu fardo com Ele, porque Ele quer te dar um fardo leve. Mas não adianta você ficar carregando o fardo, porque às vezes a gente, infelizmente, desenvolve uma atitude de se vitimizar. E como essa geração é a geração de se vitimizar. Como essa geração é essa geração de pegar cada dia, ficar assim, distante, remoendo e se esquecer que Deus é justo. Verso 12. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. O cristão cabe ir a Deus. Senhor, livra-me de todo o mal. Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, me guarda. Senhor, eu estou aqui clamando hoje.
que o Senhor me guarde, livra-me e me proteja. Aprenda nessa noite a reconhecer que nós vivemos em meio a uma batalha. A nossa batalha não cessa. Desde o primeiro dia que você se converteu, você está lutando. E você deve lutar todos os dias. Mas a sua luta é você ficar firme em Cristo Jesus. É orar. Jesus disse para você hoje: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nós sofremos porque nós não entregamos o nosso fardo, o nosso problema a Deus. Davi, enfrentando uma luta, laço de morte, de tudo quanto é forma, ele escolheu o melhor caminho, que você escolha hoje. Buscar e confiar em Deus, todos os dias. É todos os dias, irmão. É todos os dias. E eu vou te falar, que quando você entra no lugar secreto, onde Deus está, é lugar santo. E Ele vem com toda a glória dEle, o Shekinah dEle, a paz dEle, o amor dEle, cobrir a tua vida e te fortalecer. Então busque com fé ao Senhor. Buscar com fé é igual aquela mulher que tinha um fluxo de 12 anos. Se eu tão somente te tocar, e ela foi nessa fé, ela foi nessa coragem. E ela conseguiu só tocar. E Jesus falou: saiu o poder de mim. Um monte de gente estava tocando, um monte de gente estava apertando Jesus. Mas só ela foi buscar com fé. Busca com fé, irmão. Seja religioso, não. Não seja religioso. Não entre nessa esfera de ficar querendo repetir ladainhas no trono da graça de Jesus. Vai lá de fato e abre teu coração. Jesus falou de uma mulher que ficava insistindo com o juiz, e o juiz já nem queria atendê-la, mas um dia o juiz ouviu e atendeu e deu a ela o resultado. Jesus também disse: buscar-me-eis, ele também disse: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Então é pedir. Então pede com fé, pede com a vontade, com fé e creia. Deus faz milagres. Tudo isso aqui que você está vendo é milagre. É milagre. Eu estou aqui hoje, eu sou prova de um milagre. Eu já passei pelo vale da sombra da morte inúmeras vezes. Eu e minha esposa estamos na disputa. Mas se eu estou aqui hoje em pé, pregando, é só para te dizer: confia em Deus. Torna Deus o teu Senhor e o teu Salvador. E confia nele. Busque Ele todos os dias na presença de Deus. A promessa do Salmo 140 é: certamente os justos darão graças ao teu nome. Amém, irmãos? Eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu não vivo porque as coisas estão bem. Se eu te contar a minha história, e se você contar a sua história, nós dois vai sentar e vai chorar. Mas eu vivo porque o meu Redentor vive. E Ele se levanta. E Ele manifesta o poder, a glória e a graça dEle. Confia no Senhor de todo o teu coração. E viva para Ele. Feche teus olhos. Vamos orar. Colocar nossas vidas, as nossas famílias, nas mãos do nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nesta noite que nós buscamos a Tua santa presença, Senhor. Lemos a Tua palavra, Pai. E, ó Deus, que nesta noite o Senhor se compadeça de cada coração e derrame, ó Deus, da Tua graça e do Teu favor sobre cada necessidade. Aquele que precisa da Tua paz, aquele que precisa de direção, aquele que precisa da cura.
aquele que está precisando de uma porta aberta, aquele que está precisando de uma resposta, que o Senhor hoje venha sobre cada vida com o poder do Teu Espírito Santo. Eu declaro hoje, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor é a nossa sentinela, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Toma as nossas vidas, Senhor, toma cada vida aqui. Ao irmos para os nossos lares agora, o Senhor, ó Deus, nos guarde e nos dê um restante de semana abençoado. E ó Pai, tudo aquilo que está se levantando contra nós, que nós somos Teu povo, que a nossa fé não esmureça, mas que a nossa força esteja no Senhor. E que nós não percamos a alegria de anunciar a salvação em Cristo Jesus. E que nós entendamos que essa é a palavra da vitória. Jesus salva. E que a gente possa, Deus, anunciar isso a todas as pessoas. Toma cada vida aqui hoje, Senhor. Toma cada família aqui nas Tuas mãos. Derrama da Tua graça, do Teu infinito amor, do Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.